Vou gravar. Bom, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um ESD, né? Um estudo sistematizado da doutrina espírita, continuando com os nossos estudos do Evangelho Rede Vivo. Agora já estamos no livro 2. Lembrando que hoje a Miriam, que vai ser a facilitadora, vai falar do tema 2 do Evangelho Redivivo 2, que é a genealogia de Jesus. E não esquecendo que o tema 1 foi feito pela Márcia no dia 20, antes da palestra do Beto, né, do Beto Sabadini, que fez na semana passada. Então, vamos agora dar início. Eu vou pedir a Miriam para compartilhar a nossa página inicial, a Solange vai ler e logo depois a Miriam Simone vai fazer a nossa prece. Então, Miriam, pode compartilhar aí, por favor. Será que a Miriam saiu? Não, estou aqui. É que eu não tinha aberto o slide. Já está aí. Eu não tinha aberto. Fiquei no papo. Ok. Pão Nosso, capítulo 117, autor Emmanuel, por Chico Xavier. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta indagação é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva,
Aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Emmanuel Chico Xavier. Vamos então, amigos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedir o seu amparo, pedir que possa nos ajudar na compreensão de tudo que aqui for dito pela Miriam e que possamos cada vez mais nos empenhar nessa compreensão, porque só compreendendo poderemos sentir e sentindo, com certeza, conseguiremos colocar em prática. Te agradecemos, Pai, por essas oportunidades que nos chegam todos os dias através dos seus benfeitores espirituais, através dos seus emissários, através do mundo espiritual que está sempre trabalhando para a nossa melhora moral e espiritual. Por tudo agradecemos, por graças a Deus. Bom, então, boa noite para quem eu ainda não falei boa noite, né? Que já entrou agora na sala. E vamos dar continuidade, conforme eu falei no início, ao livro 2, tema 2, que vai falar sobre a genealogia de Jesus, e a Miriam, que é a facilitadora. Miriam, a palavra é sua, pode dar início ao teu trabalho. Então, boa noite a todos. Então, como a Georgia falou, nós estamos, né, no livro 2 e ao tema 2. A gente vai conversar sobre a genealogia de Jesus. Eu postei lá no grupo para vocês trazerem, então, dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus. Alguém pegou o Evangelho aí? Alguém está com o Evangelho? Alguém abre no Evangelho de Mateus? Tá, Jorge? Tem mais alguém? Tem ninguém respondendo nada aqui, não. Você está com o Evangelho, Jorge? O povo está animado. Não? É o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, aí é o Evangelho de Mateus. Com ele eu estou aqui. Certo. Eu Como é que tô começa o Evangelho de Mateus, gente? E aonde? Eu não sei nem procurar, Miriam. No A Evangelho. genealogia de Jesus Cristo. Ó, Novo Testamento. Capítulo Evangelho. 1. Capítulo 1. Isso, Mateus. É só entrar em Mateus. Ah, mas é na Bíblia. Não, eu estou No com o Evangelho segundo Evangelho. o Isso, no Espiritismo. Evangelho, porque é o Novo Testamento. Então, lá, o que é o primeiro capítulo de Mateus? A genealogia de Jesus Cristo. Ele começa falando os ascendentes, não é? Aqui, ele fala de genealogia desse, porque do Haroldo ele fala os ascendentes da Bíblia. Eu não estou com o texto, eu estou com o Evangelho dos Humildes. É de Mateus, mas é o Tá. Evangelho dos Humildes. Aqui o Haroldo dá os ascendentes de Jesus, certo? Aqui também, na primeira folha, é tudo isso. Tá. Ele fala sobre o livro da geração de Jesus, que é filho de Davi, filho de Abraão, né? Peraí. Exatamente. Então, só para a gente lembrar, a Miriam Simone trouxe no estudo dela aquela questão da ideia central, das ideias secundárias. E hoje a gente vai ver justamente um pouco disso, né? Aliás, todos os estudos, que a ideia central aqui hoje é a genealogia de Jesus. Significado e função desse estudo bíblico. Qual é o significado e a função da genealogia de Jesus nesse estudo bíblico? E essa ideia secundária é que representa, então, a genealogia de Jesus para o Espiritismo e nós. Então, vocês têm noção, quem já se pegou quando abriu o Evangelho de Mateus e leu, né, essa sucessão de nomes, né? É um monte de nomes. Pessoas que geram outras, e geram outras, e geram outras, e vai se repetindo, até chegar no nome de Jesus. E a gente fica se perguntando, né? Mas por quê? Por que Mateus resolveu começar com o evangelho dele na genealogia?
outros começam com Jesus como criança, na adolescência, já no trabalho dele, mas ele começa na genealogia. Então, Meu para que a... Deus. Oi? Eu vou até Misericórdia. compartilhar um pouquinho. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês um apanhado geral para a gente conseguir entender melhor, tá? Essa questão. Então, para que a gente entenda isso, não dá para a gente entender no século que nós estamos. A gente tem que fazer uma viagem no tempo, e no tempo de Jesus. A gente já conversou aqui que, naquela época, as pessoas se comunicavam, elas transmitiam o ensinamento, era oralmente, era através das tradições. Então, toda a sabedoria, a fé, eram histórias, eles narravam, eles faziam narrativas. Então, especialmente em festa como a Páscoa, a festa do Tabernáculo, o Pentecoste, que as pessoas iam, né, para as capitais, eles assim, aglomeravam nos templos, né? Então, ali era recordada, era contada as histórias, as tradições, e as crianças, todo mundo ia aprendendo dessa forma. Então, o conhecimento era passado assim, de geração para geração. Então, quando eles queriam falar da importância de uma pessoa, da tarefa que essa pessoa teve que desempenhar, que ela desenvolveu, era comum eles fazerem uma genealogia. E a função dessa genealogia era contar justamente de onde essa pessoa veio, qual era a base que ela tinha, qual é a história dos seus antepassados, a importância dela para essa história atual, aí naquele presente. Entenderam? Então, quando a gente olha essa genealogia, que depois eu vou mostrar, que Mateus, né, fala nesse evangelho, o que ele pretende? Ele pretende amarrar a história, ou ligar a história de Jesus à missão que ele veio aqui desenvolver. E por isso que então ele amarra, né, essa lição a dezenas de pessoas que precederam Jesus, porque ele está mostrando que a vida de Cristo estava ligado a esse processo histórico longo, que começa lá, muitas vezes, em Abraão, né? E esse processo, na verdade, teve a condução e a interferência do próprio Deus. E essa genealogia também serve para mostrar que Jesus tinha um vínculo muito grande com os objetivos do passado, da primeira revelação, com a tradição, com a fé daqueles patriarcas. Estão percebendo? Então, por isso que a gente encontra essa sucessão de nomes, que para a gente hoje não faz o menor sentido, mas que para as pessoas daquela época, cada vez que eles falavam, evocavam o nome, então eles já sabiam, já evocavam uma lembrança, já sabiam o que aquela pessoa tinha feito, já envolvia um sentimento de emoção, um sentimento de gratidão, de admiração, ou até de questionamento, né? Então, quando Mateus, inclusive, cita, né, é como se ele voltasse ao episódio daquelas pessoas que viveram naquele tempo. Então, não vai dar tempo aqui, vocês iam detestar se eu fizesse isso, porque eu também não sei, mas até Haroldo fala para a gente que seria muito importante que se a gente examinasse cada nome desses citado, né, na genealogia, porque a gente vai descobrir muitas sutilezas que vão nos dizer muito da missão do Cristo e da sua conduta em alguns momentos da sua vida. E é muito interessante que essa genealogia ela é bem eclética, porque ela traz nome de heróis bíblicos, mas ela também traz nome de pessoas que tiveram grandes quedas, que não foram modelos de conduta moral nenhuma. E ele faz isso por quê? Porque eles mesclam essas figuras para mostrar que o Cristo, o trabalho que ele veio fazer, envolvia a cura de doentes, o tratamento daqueles que tinham sofrido queda espiritual, ou então, né? Quer dizer, ou seja,
para trazer o aspecto da misericórdia na missão de Jesus. E essa genealogia também tem algumas coisas interessantes que a gente, né, vai ver, é que não aparece apenas judeus, ou então pessoas do povo de Israel, de Judá. Outras pessoas que pertenciam ao mundo pagão, como Ur da Caldeia, por exemplo, estão inseridas nessa genealogia. Então, é sempre para mostrar a tarefa do Cristo, que ela não seria uma tarefa apenas entre os judeus, ou para os judeus, mas que ela também seria uma tarefa junto aos gentis e todos aqueles que fossem sofredores, que fossem necessitados, que fossem oprimidos, ricos ou não, tá? Então, é muito importante essa questão do aspecto da tolerância e da diversidade na mensagem do Cristo. E tudo isso está presente na genealogia que a gente vai trazer aqui. Então, vamos lá. Deixa eu voltar. Ok? Então, vamos ver mais detidamente. Então, a gente vai ver, né? Porque, então, mais ou menos, já contei para vocês, porque Mateus começa, então, o evangelho dele com a genealogia de Jesus. Então, vamos lá significar o que é genealogia. Então, o dicionário, ela fala que a genealogia é o estudo que tem como objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. O Haroldo, ele fala que a genealogia, ele já leva para o mundo antigo, né? Que as genealogias do mundo antigo, ela pretendiam muito mais que simplesmente repassar informações histórico-biológicas. A função principal era definir a relação do personagem principal com aquele passado. Com isso, eles queriam destacar a importância dele no presente. Ou seja, qual a importância de José, com todo o passado da sua genealogia, e qual é o destaque que ele está tendo no presente, porque isso sempre é alicerçado no passado, entenderam? Então, a genealogia entre os judeus, ela é um pouquinho diferente do que a gente hoje, né? Estabeleceu a nossa origem, essas coisas assim. Então, a importância dessa genealogia é que, para a gente entender que eles, essas figuras, estão no centro do plano de Deus. Então, cada nome que é mencionado, ele vai evocando um estágio nesse processo. Então, ele vai vindo, né, evocando um estágio nesse processo que é dentro dos planos que Deus tinha para a gente. Então, demonstra desse jeito que as promessas divinas, a vontade soberana do Altíssimo, se sobrepõem às nossas fragilidades e iniquidades humanas. Então, a genealogia tem essa função também, de, como eu falei, né, mostrar essa evolução e os planos de Deus, porque toda essa genealogia, toda ela era para afirmar para os judeus que Jesus foi o enviado, que Jesus era aquele que veio em nome de Deus, né? Então, era importante eles saberem isso. E mesmo assim não deu muito certo. Só rapidamente, para a gente entender como é que a Bíblia ela se baseia nessa genealogia. Então, muitos, na verdade, são relatos históricos, né? Eles vão lá nos ancestrais, que são os predominantes, né? Eles também, isso do Velho Testamento, fontes cronológicas, e aí a gente vai ver que a genealogia ela pode pular gerações, ela pode trazer parentes indiretos ou não. Então, ela não é ela é meio livre, apesar dela ser muito certinha, eles tomavam muito cuidado, sabe, nesses apontamentos dele. E podia ser também questão de dinastia, né? Então, aqueles que tinham
herança de reis, né, de governantes, aqueles que eram descendentes de algumas pessoas que se destacavam. Então, são esses os tipos de genealogia que tem na Bíblia. E, então, Mateus aí, então, ele se propõe a responder a seguinte questão: para qual atividade, tarefa, papel ou missão especial Deus ungiu, ó Cristos, ou designou Jesus? Então, eles tinham por eles tinham que por visualizar essa questão principal da genealogia. O que Cristo veio fazer aqui? Qual missão Deus designou para Cristo vir fazer? Tá? Então, por isso que a genealogia é muito representativa, a gente vai ver, porque ela dá um norte, vamos dizer assim, para inserir Jesus dentro desse quadro de importância de quem foi de quem, sabe, dos antepassados dele, e relação que ele teve com os antepassados e da missão que ele veio, então, desenvolver. Tá certo isso? Vamos ver aqui mais. Ah, tá. E aqui, Haroldo fala aqui no final que a resposta permeia toda a narrativa evangélica, incluindo a genealogia, mais a passagem encontrada em Mateus, nesse primeiro capítulo, 21, 23, pode representar um significativo resumo. Então, ele vai lhe trazer 2 versículos, né, desse primeiro capítulo, porque a genealogia termina no 17. E aí, olha só o que Mateus escreve. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor através do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, já no Evangelho de Mateus, logo depois da genealogia, que eu falei que vai do versículo 1 ao 17, ele já conta que Jesus vem, né? Vai ser filho dessa virgem, né? E que receberá o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Ok? Então, gente, eu estou falando muito da genealogia de Mateus, mas tem outro evangelista, né, que também colocou a genealogia no seu evangelho. Quem foi? Gente, só sobram 3. A gente sabe que João não é, gente. Que João era aquele evangelho mais, né, espiritualizado. Quem foi, gente? Sobra só 2. Quem foi o outro que tem a genealogia no Evangelho? Marcos. Lucas. Muito bem. Unidunité. Quem falou Lucas? José. Aí, Jô, foi Lucas. Mas é muito interessante, porque Eu acho. eu vou trazer a genealogia, não vou ler toda assim, só mais ou menos, para a gente entender umas coisas. Então, vamos lá. A de Mateus realmente começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começa. Abraão, deixa eu tirar isso aqui. Abraão gerou Isaac. Peraí. Então ele fala: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esdron. Esdron gerou Amã. E vai indo, até que chega lá embaixo, ele fala: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu o chamado Cristo. Então a gente vê que na genealogia de Mateus, ele vai lá do patriarca mais importante, né, que é Abraão, e vem trazendo a genealogia até chegar no Cristo. Então, Mateus vem com ela descendente. Aí,
Aí, então, o último versículo é: desta forma, há no total 14 gerações desde Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio da Babilônia e 14 gerações do exílio da Babilônia ao Cristo. Então, Mateus dividiu essa genealogia, depois nós vamos ver que foi um pouquinho forçada, em 3 vezes 14, né? Em três momentos, né, de 14 gerações. Né? Abraão a Davi, Davi até o exílio da Babilônia e o exílio da Babilônia até o nascimento do Cristo. Essa é a genealogia dele. Lucas já começa lá com Jesus, já com 30 anos. E ele já fala que ele já era filho de José. Então, Lucas começa ao contrário. Enquanto Mateus começa de cima para baixo, o Lucas começa de baixo para cima. Ele já fala que Jesus é filho de... que Jesus, então, era filho de José dele. E aí ele faz a mesma coisa. Filho de Matate, filho de Levi, filho de Malqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, vai indo. E ele vai indo, ao contrário, olha onde que ele chega. Filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Você vê? Um começa de Jesus para baixo, outro começa de baixo até chegar a Jesus, né? E aqui Lucas vai até Deus, Adão, e até o nascimento de Jesus, só que ele começa com Jesus, certo? Então, vamos ver algumas coisas. Ah, tá, vocês fizeram a genealogia de vocês? Mesmo que vocês não escreveram, vamos lá. Vai lá, Carli, me fala assim, rapidamente, a sua genealogia, dos seus pais até seus filhos, como seria? Eu coloquei eu no centro Ah, e eu subi primeiro, depois que eu desci. Ou tá, seja, tudo meus bem. pais, meus avós. Tá, mas como é que foi isso? Como? Como assim? Não, seu avô casou com sua avó, como é que foi essa... Ah, tá. Eu coloquei eu, Ah, aí meu pai, minha mãe. sim. Aí os pais da minha mãe e os pais do meu pai. Os pais têm Para pai e mãe. também. Tá. Aí a mãe, aí eu fui fazendo as setinhas, digamos assim, os casais, né? Mas eu só sei até meu avô, não sei bisavô. Tá, tudo Aí eu bem. coloquei só o nome Alguém paralelo fez comigo. isso? Alguém Né? fez diferente da Carlinhos? Fiz não, fiz igual. Alguém fez... Ótimo, que obrigada. Alguém fez diferente? Quando a gente pensa em genealogia, normalmente a gente se coloca, né? A nossa genealogia, a gente se coloca no centro e daí vai puxando os ramos, né? Sim. Por exemplo, meu pai e minha mãe. Quem são os pais do meu pai, do meu pai, quem são os pais da minha mãe? Aí daí vem, né? Ou você vai Eu subindo, perguntei você vai os pais se tem pai e mãe. Porque vocês perceberam aqui? Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, de Tamar. Farés gerou Ezon. Vocês não vê mulher. Ele só coloca os homens. Não tem mulher na genealogia. Mateus ainda coloca alguma coisa, mas o Lucas não coloca coisa nenhuma. Ele não coloca é que tem nome que a gente não sabe, né? Mas se você olhar, filho de Marate, filho de Levi, filho de Malqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, tá? Então, por que que eles fazem isso? Olha que interessante. Por isso que eu pedi, né? Aqui eu só botei só os bisavós, eu botei só para a gente ver também, né? Porque a gente, sempre que fala em genealogia, a gente bota o pai, a mãe e a pessoa. O pai, a mãe e a pessoa, não é? E eles não fazem isso. Aí as pessoas falam assim, ai, mas que coisa machista, né? Por que que não aparece mulher na genealogia? Isso era hábito, sabe, gente? Isso é questões dos judeus. Por quê, gente? Quem gera, a geração é que é importante. Quem gera é o homem, a mulher não gera, a mulher concebe. Olha que coisa interessante. Então, o professor Celestino que traz esses dados para a gente.
Então, esse negócio está atrapalhando. Deixa eu ver. Tá. Então, para a cultura do povo, né, que é muito tradicionalista, né, e para o judaísmo, o importante, então, não é quem concebe, mas quem é capaz de gerar. Por que isso, gente? Porque o homem ele pode gerar com uma mulher, gerar com outra, enquanto a mulher precisa esperar 9 meses para conceber. Então, para eles, é muito mais importante esse homem que fecunda a mulher que gera. Então, ele deixou claro, isso não é uma coisa de machismo, isso é coisa de papel do judeu, sabe? Isso é o entendimento deles, que a mulher fica incapaz 9 meses de gerar e o homem, né? E o homem vai gerando, ele não tem problema de gerar, né? Então, a gente vê que então, as duas genealogias são absolutamente masculinas. E é esse o modelo que a gente encontra em toda a Bíblia hebraica. E devia ser assim, né? Se a gente volta lá, Abrão com Sara gerou Isaac. Isaac com Rebeca gerou Jacó, não é? Então deveria ser assim, mas eles não colocam o nome das mulheres. Mateus ainda faz alguma coisa que sim. Então, aqui, Mateus, né, já começou colocando Jesus na descendência de Abraão. Olha só, era tão importante Jesus ter uma descendência de rei, ter uma descendência nitidamente judaica, sabe? Tradicional. Era muito importante, gente. E mesmo assim, ele não foi, né, aceito. Mas era muito importante para os judeus. Então, aquela genealogia era muito importante. Então, como eu falei, Mateus já começa colocando Jesus na descendência lá de Abraão. Por que ele fez isso? Porque a história do povo hebreu vai começar com Abraão, lá na Gênesis, no capítulo 12. Então, para mostrar que Jesus era o legítimo judeu, né? Vindo através dessa genealogia toda, olha o significado todo que ele trazia, que ele já carregava. Então, né, ele já coloca lá, a gente nem sabe se é muito verdade, mas já está lá nessa genealogia, certo? Vamos ver quem mais. Então, como eu já falei, é tão importante essa questão do judaísmo e da genealogia, porque o Severino Celestino, ele falou assim, se um judeu nascer em outro país, constituir família e depois da 10ª geração dele, volta para Israel e mostra, né, através da genealogia, que ele é realmente descendente de um judeu ou dos judeus que viveram lá. Então, ele é considerado judeu. Percebe o que eu estou falando? Ele tem um nome, eu não sei escrever, que eu não consegui achar, mas é Olê Rabash. Então, esse Olê Rabash é aquele que volta, é aquele novo que está voltando, que está chegando a Israel. Então, ele é considerado judeu, porque ele não está indo, ele está voltando, olha só. Então, eles têm uma... A genealogia para eles é uma coisa extremamente importante, porque mostra que ele é descendente daquele outro. Então, mesmo que ele 10 gerações eles estão fora de Israel, se ele volta, ele é esse, considera-se Olê Rabash, que é aquele que voltou para casa, tipo assim, né? Está voltando para casa, né? Então, a genealogia é uma coisa muito importante. Tanto é que eles eram muito tenazes em questão de pedigree, até hoje são, né? A questão desse pedigree dos judeus é muito importante. Então, se alguém fosse ser apresentado a eles como um rei, seria absolutamente essencial que tivesse o pedigree, ou seja, que na linhagem real ele teria que provar que ele era um rei, dos ancestrais, você está entendendo? Então, era tudo isso. Então, ele fala aqui, muito importante, que depois do cativeiro da Babilônia, alguns reivindicaram o sacerdote, mas eles não foram excluídos porque por causa da genealogia. Segundo a genealogia deles, eles não tinham ligação com o sacerdócio, tal, então eles foram excluídos, né?
Então, eles acabaram excluindo do sacerdócio porque na genealogia dele não existia essa linhagem. Então, olha só, aqui é lá no Consolador, viu? Na questão 34, a denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Olha só que pergunta para Emmanuel. Se essa árvore genealógica nossa, né? Se ela tem a mesma significação no plano espiritual. E aí, gente, o que vocês acham? Eu acho que tem, se não é idêntica à nossa, né? Mas existe, vamos supor, uma árvore genealógica por espíritos afins, espíritos que estão no mesmo patamar de evolução e que são, né, afins e que acabam formando uma família, como a família espiritual, né? Não a consanguínea. Mais alguém gostaria de dar sua opinião ou pensar o que acha? Tá bom, então vamos ver o que Manuel fala. Então, Emmanuel fala para a gente que essa árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível. Então, assim, por quê? Porque hoje, quem foi meu pai e quem foi minha mãe, possivelmente mais tarde não vão ser, e assim, pode ter elos ligados para mim para sempre, mas não precisa ter essa ascendência tão marcada como era dos judeus. Tá vendo? Porque ele fala assim, ó, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações do sentimento do amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e das lutas vividas em comum. Ou seja, então, Jorge, eu posso ter uma ligação com você muito forte e não ter laços de sangue nenhum com você em todas as minhas reencarnações e nas suas. Você está entendendo? Então, assim, a gente pode reencarnar milhões de vezes, não ter esse laço consanguíneo, né? Mas através do sentimento, através dos nossos laços de afeto e de amor, a gente, então, tem uma convivência, então, uma amizade, então, uma ligação muito maior. E é verdade, né, gente? A ligação de sangue não constitui para a gente não é patognomônica de que a gente vai realmente amar aquela pessoa, né? Então, as nossas ligações de afeto, de envolvimento são muito maiores. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Inclusive, muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem, né, comentando sobre determinados amigos e falam assim, nossa, acho que se fosse meu irmão não seria tão Aham. próximo a mim, né? Ou então tem gente que fala, tem amigos que são mais chegados do que parentes. Isso tudo são esses outros laços Sim, porque que as famílias nossas são muito formaram, né? provacionais, né? São provacionais nas nossas famílias, né? Exatamente. Não são de almas gêmeas. Né? Então, e muitas Por vezes, afinidade, né? Espíritos isso, muito afins vêm, às e vezes, com a mesma encarnação, então, sem assim, consanguinidade, a gente mas pode até fazer uma árvore genealógica diferente dessa que tem dessa consanguinidade, que é consanguínea, diferente, né? se for de afeto, né? Aí sim, aí a gente conseguiria fazer, certo? E agora, a questão toda que é levantada, discutida, milhares de pesquisa e tal, é porque as genealogias de Jesus em Mateus e Lucas são tão diferentes. Isso é muito interessante, porque elas são absolutamente diferentes, né? Então, alguns até pensam que haveria evidência de que a Bíblia contém erros. Mas fica difícil por causa do cuidado que os judeus tinham nos registros que eles faziam, principalmente na genealogia. Não tem exemplo de algum ser excluído porque não tinha uma genealogia que indicasse do sacerdócio dele, que o parente dele tinha sido um sacerdócio, né? Então ele não poderia ser sacerdote. Então essa questão de erro da Bíblia é inaceitável.
E então, eles também não aceitam que Lucas e Mateus pudessem construir duas genealogias completamente contraditórias da mesma linhagem. O que será que aconteceu? Né? Que não dá para você fazer duas genealogias que vão desembocar no mesmo lugar, que é de uma mesma pessoa, que é do Cristo, e elas serem tão diferentes. Então, aí entram muitas questões, né? Aí, assim, depois de muita coisa, né? Eu não vou trazer todos mas o que mais eles acham é que Mateus e Lucas estejam seguindo genealogias completamente diferentes. Então, ele dá exemplo aqui, porque é diferente que nós vamos ver um quadrinho ali. Então, Mateus fala que que o pai de José era Jacó. E Lucas fala que o pai de José era Eli. Então, o Mateus vem seguindo uma genealogia através de Salomão, filho de Davi. Você vê que tem que ter filho de rei. Então, os dois seguem uma genealogia através de Davi. Só que Lucas seguiu um filho de Davi, que era o Salomão, o Mateus. E Lucas seguiu outro filho de Davi, que é Natã. Olha que interessante, mas eles tinham que seguir um rei, certo? Então, seguiram Davi, mas não seguiram o mesmo filho. Então, enquanto um seguiu o filho Natã, o outro seguiu o filho Davi. E o mais interessante, se a gente olhar as duas genealogias, nome por nome, nas duas só tem dois nomes iguais, que é Salatiel e Zorobabel. E o problema todo é que esses nomes eram muito comuns. Os estudiosos acham que eles não são nem as mesmas pessoas, porque todo filho de Sabatiel costumava se chamar Zorobabel, porque eles eram famosos, esses dois nomes juntos, né? Então, todo Zorobabel botava o nome de Sabatiel ou vice-versa. Então, assim, nesses dois nomes que aparecem nas duas genealogias, eles acham que são as mesmas pessoas, né? Tem uma explicação que... eu botei aqui. Então, cada um... Então, eles mudam o nome do pai por causa da corrente, assim, do filho de Davi que eles vão seguir. Aí, o mais interessante é... Eu falei tudo antes, tá certo, tá aí. Já falei, Salatiel, tá, tudo bem, falei tudo isso. Então, o que eles acham é que Mateus pode estar seguindo um tipo de genealogia que eles chamam de primária, e Lucas leva em consideração a lei do levirato. Levirato era uma obrigação de Moisés, né, de que a viúva, né, se o marido daquela senhora morresse, né, e ele não tivesse filho, era obrigação do cunhado casar, não existia essa palavra cunhado, do irmão do marido dela, teria que casar com ela, gerar filhos para continuar o nome da família. Olha que coisa. Então, existe essa lei aí do levirato, que a viúva, especialmente se ela não tiver filhos, ela é obrigada a casar com um irmão, não sei se não tinha irmão, como fazia, mas eles tinham muito filho, né? Com o irmão do marido, só que não existia a palavra genro entre eles, para dar continuidade na família. Então, essa é uma das hipóteses que não é assim, essa está certa. Então, aqui eu trouxe um quadrinho para a gente. Está muito complicado, gente? É complicado mesmo. Está muito difícil? Dá para entender? Está todo mundo dormindo? Dá para entender, sim. Tá. Tá excelente. Excelente. Então, olha só, do lado de cá é Mateus, do lado de cá é Lucas. Então, Mateus está seguindo a genealogia de Jesus, descendente, que ele começa lá no patriarca Abraão. Lucas segue, então, ascendente, que ele começa de Adão. Nossa, só, aliás, ele começa de Deus, né? Deus, Adão, e ele vai chegar a Jesus, né? Ele sai de Jesus para chegar até Adão.
Então, enquanto Mateus usa José como fonte, Lucas usa Maria. Por isso que um sai com o filho de Davi, Natã, e o outro sai com o filho de Davi, Salomão, porque um está seguindo essa ascendência israelita de Jesus, que é baseado nessa promessa de Deus a Abraão e Davi, lembra, né, que ele falou? E Lucas, ele já usa Maria, que já é uma ascendência universalista de Adão. Ele já vai lá para Adão, vai lá para Maria, né? E Adão como, então, a cabeça da humanidade. Enquanto que Mateus, a sucessão é dinástica, lembra que eu falei das dinastias? Aqui em Lucas, ele faz uma sucessão mais natural. Enquanto que Mateus faz a descendência legal, o Lucas também usa a descendência natural. E por isso que, então, os dois chegam a Jesus, mas por caminhos completamente diferentes. Então, Mateus apresenta Jesus como herdeiro do trono de Davi, nos apresenta Jesus com sua descendência consanguínea, que também seria um trono de Davi. Então, ele tem que ser descendente do rei, né? Então, cada um procurou uma via diferente. Mas os dois, então, chegam à conclusão, né, que Jesus, né, ou por via consanguínea ou por via de dinástica, eles chegam, então, ao rei Davi, certo? Ninguém precisa decorar também, é só entender um pouquinho. Então, essas duas listas deixam a gente entender algumas coisas. Primeiro, que Jesus era realmente filho de Deus e herdeiro natural do seu reino pelo nascimento milagroso por meio de Maria, que era, conforme o suposto, da linhagem de Davi. Então, aqui, nesse caso, ele fala da Maria, ela é a Maria que tinha a linhagem Davi. E José, aí vai entrar a questão da Virgem Maria, e é meio complicado, eu vou pular isso, que nem tem lá, mas o Celestino fala muito bem da questão que foi levando para a questão de Maria ter sido virgem. Então, ele sai dessa proposta de Maria, que sim, que era da linhagem de Davi, e não José. José acabou, por casando com Maria, tendo uma nobreza. Segundo, que Jesus era também herdeiro legal da linhagem masculina descendente de Davi e Salomão. Mateus fala isso. Jesus, ele veio que José, então, nesse caso, descendia dessa linha de Davi e Salomão, por meio do seu pai adotivo, eles estão supondo, né, que era José. Aqui eles não estão entrando em conflito com a questão da Virgem Maria, né, concebida e tal. Então, é isso. Então, um puxa a linhagem de Maria, quem era dinasticamente, né, a herdeira, aí, que tinha a genealogia de Davi, aqui era Maria, e Mateus, então, quem era realmente José, ok? Tudo em casa, gente. A Bíblia Almeida, ela fala ele vai falar de novo. Que os judeus, sobretudo depois do exílio, deram grande importância às listas dos antepassados ou ascendentes, chamada genealogia. Dessa maneira, pretendia-se mostrar que faziam parte do povo de Israel, a uma tribo e família determinadas. No caso de Jesus, dá-se especial importância ao fato dele ser descendente da família do rei Davi. Então, eles foram chegando que Jesus, ou através de Maria, ou através de José, tinham que descender do rei Davi, ok? Então, essa é a composição das duas genealogias, né? Então, isso é muito importante, né? Eu já falei como é importante para o judeu essa questão da genealogia deles. Se vocês provarem que vocês têm uma genealogia lá em Israel, em algum momento seus antepassados, certo? Vocês podem ser considerados judeus. Como se nunca tivesse saído de lá, como aquele que volta para casa, como judeu, com tudo que tem direito, ok?
Então, ele continua falando assim: as genealogias de Jesus visam legitimar, olha que importante, gente, legitimar legal e publicamente a sua pessoa como descendente de uma linhagem real. Estou fazendo isso porque todo mundo fala isso. Porque ambas possuem Davi como ponto de referência comum. Condição essa imprescindível para proclamá-lo como sendo o Messias prometido aos israelitas, Filho de Deus e Salvador da humanidade. Do grego ele está falando aqui, Sóter, que é Salvador. Reconhecido que foi pelos judeus, mas rejeitado pelas autoridades políticas e, sobretudo, religiosas desse povo. Então, apesar de tudo, dele ser aquele que tinha uma descendência de rei, que eles esperavam esse rei de uma maneira um pouco diferente, mas então a genealogia dele atesta que ele realmente era aquele filho de Deus, era o que ia salvar o mundo, era o Messias prometido, certo? Apesar de nem a autoridade política e a religiosa terem aceitado ele, só o povo mesmo. Vocês podem parar, viu, gente? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem colocar. Olha só, os escritores dos sinóticos evangelhos de Mateus e de Lucas, influenciados pelos textos do judaísmo, porque especialmente Mateus era muito arraigado ao judaísmo, né? Então, mesmo os dois, eles foram influenciados pelos textos do judaísmo e contexto cultural de então, daquela época, bem como a tradução grega das escrituras hebraicas. Então, ele adota um modelo das genealogias ou listas das gerações presentes nessa obra. Então, assim, vê como era importante que os dois colocam, né, a genealogia, um no primeiro capítulo, outro mais tarde, mas eles colocam isso porque fazia parte da vivência deles. Era extremamente importante eles situarem Jesus através da genealogia deles, né? Então, isso era... Tá vendo? A gente sempre fala da questão da tradução grega. A Márcia não chegou, né? A Márcia queria até um ponto aí que ela queria conversar sobre a questão de Jesus falar aramaico, enfim. Ainda está fechada ainda a câmera. Tá. Então, vamos a outras particularidades. É interessante, né? Lá no estudo do ESG, ele fala que Mateus ele fez uma inovação, porque ele incluiu na lista de nomes mulheres, a Tamar, Raabe, a Ruth e a Betzabé, esposa de Urias. E isso foi uma coisa tão impressionante, porque essas mulheres não eram israelitas. Olha só que coisa interessante. Então, isso foi muito impressionante. Então, ele coloca essas mulheres, né? Além dos patriarcas, do rei, e tem os estrangeiros também. É muito interessante isso, porque lá no começo, quando eu falei que essas genealogias elas eram bem ecléticas, né? Porque não eram só heróis, também tinha pessoas decaídas, pessoas que tinham problemas, né? Que eles traziam, não era só judeus, né? Também tinha gentios e tinha outros. Essas mulheres eram... Ai, eu esqueci. Hemobitas, elas tinham uma outra ascendência aí, elas não eram de Israel mesmo, né? Então, isso é muito interessante o Mateus ter colocado na genealogia de Jesus. Vamos lá. Aí eu lembro que eu falei que Mateus fez 3 séries de 14 gerações, né? 3 séries de 14 gerações. E é interessante que o pessoal fala que ele teve que se aproximar, porque a terceira só chegou ao número 14 se ele colocasse o nome de Maria ali, porque senão não ia dar os 14, né? Então, muitos falam que isso é um esquema ideal, mas é artificial, porque é baseado no número 7. E o número 7 tem um caráter muito simbólico para o judeu. Então, ele tentou de tudo fazer uma coisa que desse certo, né?
Então, lá, ó, na Bíblia, o número 7 representa o que é completo e perfeito. Jesus falou em alguma passagem número 7, gente? A única No perdão. menção que tem ao número Perdoar. 7 é perdoar, No perdão. exatamente, cara. 7, não é? Pois é, olha só. Aliás, para a gente aqui, eu não sei se para todos, né? Mas simbolicamente o número 7 para a gente é conta de mentiroso. A gente associa o número 7 à conta de É. mentiroso. Eu, desde criança, que eu escuto isso, né? Alguém Ó, mais? Eu é não. conta de mentiroso, hein? Olha só, isso não tem registro. Então é interessante, vê só, como 7 era uma coisa de ser uma coisa perfeita, então ele foi aproximando, então ele foi fazendo as gerações. Então, 3 séries de 14, né? São 14 gerações, então 3 séries com 14, mesmo que ele teve que dar uma aproximada para dar certo, mas aconteceu. Vamos ver o que mais que ele fala. Então, ó, tanto em Israel como no Antigo Oriente, em geral, o número 7 representava a perfeição e a plenitude. Então, quando Jesus fala 70 vezes 7, não foi por um acaso, né? Era uma coisa importante para eles. Então, imagina uma plenitude 70 vezes 7, né? Era mais do que pleno. Então, ele sabia que eles entenderiam por causa dessa representação, porque ele podia falar 3 vezes 20, sei lá, ele podia dar o número que ele queria, mas ele usou realmente esse número que tinha um simbolismo muito interessante, né? Para os judeus. Então, vamos lá. E olha só, por que Mateus dividiu em 14, além de ter a questão do número 7? Olha só que interessante. Davi é escrito em hebraico desse jeito, não sei ler, tá bem? E as letras representam números, gente. Olha só. Então, a letra Dalet é 4. Essa Vav, não sei se é assim, é 6. E tem outra Dalet. É tão interessante, né? Ele é 4. Então, somando isso, deu o número de 14. Então, olha só. Ele dividiu em 14 gerações, porque além da questão do 7, tinha a questão de o Davi ser o rei, que era daquele que ia nascer o Cristo. Então, você vê como a coisa vem, não é? E olha que legal, a gente lê sempre ao contrário, né? Da esquerda, da direita para a esquerda, diferente da gente. Então, vê que interessante. E aí tem outra coisinha interessante, que Davi, no proto-hebraico, além de ele ser escrito aqui, ele tem essa representação. E olha só que a representação do nome dele vai acabar dando. A estrela, né, gente, de Davi. Vê como que judeu, naquela época, eles usavam muito de simbolismo, gente, muito. Então, para a gente é muito diferente a gente entender, né, se a gente, às vezes, não se aprofundar um pouco, né? Então, é uma delícia estudar com Haroldo, estudar com Severino Celestino, o professor, porque eles têm muito conhecimento. Né? Então, eles vão contando coisas para a gente, você fala, nossa, né? Quando é que eu imaginei que o nome do Davi hebraico dava 14, aí Mateus 14, 2 vezes 7, juntou o número perfeito com as letras do nome de Davi, aí sim, olha só que genealogia que vem, né, potente, né, de rei, e a descendência dela. Então, você percebe como isso é importante demais, né? Como a Odete diz a Carlinha, não lembro o nome do meu bisavô, eu também fiquei parada, viu, Carlinha? Não lembrava. Eu fiquei até com vergonha, porque eu não lembrava. E eles, você vê, né? Quando a gente lembra dos avós, a gente ainda lembra, né? Tem algumas referências, mas bisavó, tataravó, a gente já fica perdida. E vê que para eles, como isso era importante, eles conheciam a história de cada um deles, né? Eles sabiam, né? Isso era muito importante para eles. Não sei como que é hoje, né? E aí eles falam, né, que ela é artificial, é mais artificial do que a história da sua estrutura, o que depreende no seu arranjo certinho em 3 grupos iguais de 14 gerações. Alguns estudiosos não aceitam.
Então, se eu trouxe para vocês verem, então lembra que nós falamos de Abraão a Davi. Ah, tá. Isso é o... tem o nome dele aqui, eu já esqueci, mas eu sei. Isso, ele está contestando esse arranjo certinho que Mateus faz de 14, 14, 14. Porque aí ele vai trazer... lembra que nós falamos? De Abraão a Davi, Davi ao exílio da Babilônia, de Babilônia a Jesus. Então, aqui ele vai trazer o tempo em anos para a gente ver como isso foi esquisito. Então, de Abraão a Davi, foram 750 anos. Então, ele fala que teve 14 gerações aí. Não teve, né, gente? Então, é isso que ele contesta, né? A questão dessas gerações. De Davi ao exílio da Babilônia, é a segunda perna dela. Foram 400 anos. E de Babilônia ao nascimento de Cristo foram 600 anos. Entende? Então, é o Hermílio Miranda. Olha o que ele fala. Tomando-se 30 anos... Então, ele fala assim, vamos supor, fazendo os cálculos, cada geração dure 30 anos, né, naquela época, a gente chega, então, a 420, ou seja, um total de 1.260 anos para as 42 gerações. Ixi, é 42. Quando, na realidade, passaram-se cerca de 1.750 anos. Ou seja, ele está mostrando aqui para a gente que foi realmente artificial, que ele fez um rearranjo aí para dar certo as 14, 14, 14, tá, gente? Então, é isso que ele fala aqui. Eu acho que eu errei o número aqui. Então, ele fala, é isso, né? Então, na verdade, não dá certo essa conta. É uma conta que não dá certo. É para ser certinha, você está entendendo? Como é que nós temos de Abraão a Davi, que tem 750 anos, 14. De Davi tem 400 anos, também tem 14. E do exílio da Babilônia, nascimento de Cristo, que tem 600 anos, também tem 14. Então, ela deveria ter números diferentes de gerações entre um evento e outro, certo? É isso que ele está falando aqui. Eu já me perdi, eu não achei. Deixa eu ver se eu acho onde eu errei. Tá, ok. Tá vendo? Esse livro é lindo, viu? A Mensagem Esquecida. Cristianismo, a Mensagem Esquecida, é Dermírio Correia de Miranda. Muito bom. E mais alguma coisa das particularidades de Lucas, por exemplo, que ele fala que a descrição dos nomes não ocorre por ocasião do nascimento de Jesus, mas no início do seu ministério público, ou seja, aos 30 anos. Então, enquanto Mateus começa com o nascimento do Cristo, o Lucas vai começar quando Jesus começou o ministério dele, ele já tinha 30 anos. Então aqui, em sua ordenação ascendente, ele inicia a lista com Jesus, e era, como se supunha, filho de José, subindo até Abraão, então ele não vai até Abraão, mas ele chega até Adão, isso nós já vimos, né? Através da forma A, filho de B. A última sequência da cadeia genealógica é o próprio Deus. Então, aqui está falando, né, que ele chega até Deus nessa cadeia genealógica dele, e ele sempre coloca fulano é filho de ciclano, ciclano é filho de fulano, assim ele vai na cadeia genealógica dele, chegando até Adão. E eles falam que Lucas, como ele sai da linhagem de Maria, ele é mais universalista, por causa que é filho de Adão, né? Que Adão, então, filho de Deus. Então, Lucas, ao culminar os antepassados de Jesus em Adão, que seria a cabeça de toda a humanidade, e tem, gente, olha, isso aqui é o Velho Testamento, né? Não estou afirmando isso, que a gente já estudou, né? Adão não é a cabeça de toda a humanidade, está até entre aspas aí, tá certo? E filho de Adão também está entre aspas, sabe? Filho de Deus, porque isso era o entendimento de Lucas naquela época, né? Então, ele faz tudo isso para destacar que Jesus se solidarizou com toda a raça humana.
Tá? Então, eles sempre fazem todas essas questões que eu já até destaquei lá no começo. Aqui ele fala o seguinte, em Romanos, né, Paulo fala o seguinte: porventura rejeitou o Deus do seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, ó, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo conhecia o seu pedigree. Olha que coisa interessante. Então, ele era com nenhuma identidade, né? Tipo assim, olha aqui, ó. Eu sou Paulo, né? Também sou de Israel, sou israelita, porque eu descendo de Abraão, e ninguém falava o contrário. Se ele mostrava a árvore genealógica dele, minha tribo é essa, descendo aqui e estou aqui. Então, eu sou judeu. Porque Paulo, ele tinha tríplice descendência, não é descendência, não, porque ele era judeu, mas ele viveu Cidadania, né? cidadania em Roma e também estudou, né, na Grécia, ali perto. Então, ele falava as 3 línguas, então ele era considerado, ele tinha 3 cidadanias. Mas olha como a do judeu, ele tinha carteirinha de identidade lá, ó, carimbada, tribo de Benjamim, né, uma das 12 tribos, né, que descenderam dos filhos de Abraão, formando 12 tribos, e ele pertencia à tribo, então, de Benjamim, tá? Então, vê como é importante. E, finalmente, para a gente terminar, só passando, porque acho que tudo isso é só para a gente entender que a questão de Jesus, da genealogia de Jesus e Espiritismo, para a gente, o que vale é a questão lá, 105 do Livro dos Espíritos, que fala, né, quem é o espírito que é o espírito mais evoluído desse planeta. E ele fala, vi de Jesus, né? E a gente sabe que ele é o governador desse planeta, né? Então, nós não precisamos da genealogia do Cristo, né? A gente sabe e conhece a potencialidade desse espírito, a caminhada desse espírito, né? Então, ele fala que as ideias espíritas procuram sempre focar o aspecto das consequências morais de qualquer texto ou ensinamento, sobretudo quando se refere aos do Evangelho. Então, é isso que é importante. Não é a minha genealogia que é importante, que eu fui... Olha, eu sou... O meu avô lá era um rei. E daí, você está entendendo? Porque tem gente, olha, mas isso é tão interessante. Tem gente que sente muito orgulho, né? De ter parentes bons. Parente ruim a gente não quer, né? Ninguém quer lembrar. Mas eu tinha uma amiga de infância, gente. Eles tinham tanta dificuldade em tantos setores, inclusive familiares, e eles se orgulhavam tanto de ter um brasão na parede, que de família quatrocentona paulista, sabe? Aquela coisa. Eu perturbava muito, sabe? Essa minha amiga falava, você não tem vergonha? Eu sempre esse brasão na parede, 400, sabe? Mas era, gente, era uma coisa assim, que dava um orgulho, sabe? Então, a gente tem que parar com essas coisas, né? De materiais, né? Que isso não traz nada para a gente, né? Que significado pode ter isso? Pode ser legal você conhecer, tal, mas se orgulhar de uma compra e achar que você é especial porque você tem na sua genealogia um rei, uma rainha, ou sei lá o quê, sabe? É meio complicado. Então, ele fala que o Espiritismo vai valorizar a importância e a necessidade do conhecimento das informações históricas e culturais, os aspectos semânticos e simbólicos, entre outros que pode efetivamente conduzir a uma melhor interpretação da mensagem de Jesus. Então, ele está falando assim, é legal a gente estudar? Sim. É legal a gente conhecer? Sim. Para quê? Porque isso nos embasa, nos dá credenciais de entender melhor a mensagem do Cristo, as coisas que o Cristo fala, porque nada que ele falou era sem intenção, né? Nada. Cristo não usava nada sem intenção. Então, quando ele usou 70 vezes 7, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Então, você vê, eu acho legal quando a gente percebe isso, a questão do 14, que significado tinha, do 7, que significado... Porque isso acresce um significado para o que o Cristo fez. A gente começa a entender
através da fala dele, porque ele tinha que falar a língua e a simbologia do povo daquela época. A gente hoje que tem que se adaptar a isso. Não dá para a gente trazer 7 vezes 7, 70 vezes 7 aqui para a gente. A gente tem que entender por que ele falou isso, né? Então, isso é muito importante, né? Essas informações históricas, por mais que a gente tenha resistência, Haroldo ainda fala que a gente devia estudar um por um daquelas pessoas, né, nomes que aparecem na genealogia, porque eles trazem ensinamentos e a gente vai cada vez entender melhor a proposta do Cristo, né? Toda essa genealogia mostra para a gente efetivamente o que Cristo veio aqui fazer, como ele veio, então isso é importante para que a gente tenha mais embasamento, para que a gente tenha mais conhecimento. Mas a importância de tudo isso realmente é questão moral, né? Então, isso realmente é o que vale, mas nos dá um pouco mais de conhecimento, né? E ele segue falando, as consequências morais, porém, são as que devem ser enfatizadas, pois são estas que provocam mudanças comportamentais e que conduzem à construção do homem de bem. Óbvio, não é? Então, por mais que a gente possa entender por que a genealogia foi construída dessa forma, por que isso, por que aquilo, isso serve para que dê embasamento para a gente se transformar, né? Para a gente entender cada vez mais e trazer consequências morais para a gente, né? A gente mudar nosso comportamento, a gente fazer essa construção que, por mais que Haroldo até fala, por que esse monte a gente fala esse monte de nome que não serve nada para a gente, mas tem uma importância muito grande. E isso embasa a gente, né? Porque eu sei que tem pessoas que estão achando muito chato esse monte de coisa do começo, mas é importantíssimo, gente. Conhecer o Velho Testamento, conhecer isso, ajuda a gente a entender o que o Cristo falava, né? Então, por isso que a gente está trazendo. Uai, o que eu fiz? Tá, vamos lá. Ele só fala, aqui ele vem falando do Evangelho, que tem os atos do Cristo, milagre, predições, isso nós já vimos toda, né? Até o ensino moral. Então, ele fala, isso que nós já estudamos, né? Que o Evangelho é dividido em 5 partes, as 4 primeiras pode ser até objetivo de controvérsia, mas a última, que é o ensino moral, isso não tem discussão. Isso é e é, né? Então, eu ensino moral do Evangelho, porque assim, os atos comuns da vida de Cristo, de repente as pesquisas avançam, as escavações avançam e descobrem outras coisas, então ela pode ser mudada, ok. Os milagres, o entendimento dos milagres também, né? Conforme a gente avança, você vê como o Espiritismo trouxe um entendimento diferente para a gente, ok, vai mudar, como as predições. Então, a questão dos dogmas, enfim. Mas o ensino moral, esse não é imutável. São leis de Deus, então isso não muda, não é? Então, e acho que é o último slide, ele fala que é Gandhi, que se toda a literatura espiritual da humanidade, né, perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso é uma fala bem interessante, que todo mundo já deve saber, né? Que se a gente realmente praticasse, entendesse profundamente o que o Cristo trouxe naquele Sermão do Monte, a gente estaria bem melhor do que nós estamos hoje. Então, para cada um responda, né? Por que isso está na Bíblia, tem utilidade para a gente, para você teve utilidade, para mim, eu achei bastante interessante. Ok, minha turma, acabei até um pouco mais cedo, dá para a gente até discutir, se vocês quiserem conversar, na boa. É isso aí, quem quiser estar falando alguma coisa, encerrou o tema 2, né? Sim, Do Evangelho Redivivo. Eu não tenho o livro aqui, mas pelo que a Márcia colocou cadê, do WhatsApp aqui do ESG. acho que é o Marcelo que faz o próximo, né, A Marcelo? próxima é o Marcelo, né? Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho. Bom, então é isso aí, ó.
Hoje a Miriam fez o tema É, 2, a genealogia Márcia de até Jesus. queria um tempo, porque a gente discutiu muito a questão do Cristo falar aramaico, né? Você vê que coisa interessante, parece uma bobagem, né? Depois ela vai, Márcia. porque é interessante, porque na fala do Severino Celestino, do professor, ele coloca que Cristo não falava aramaico, mas no livro ele coloca que Cristo falava, porque no livro ele se baseia em outros pesquisadores, não nele próprio. Então, através dos pesquisadores, a maioria acha que Cristo não sabe, mas ele, para ele, então, ele traz isso. Mas a gente viu um monte de coisa, né? Jocélia mandou do Jorge Larrat, a gente viu várias outras coisas afirmando que Jesus falava também o aramaico. Então, gente, como ninguém sabe, tem certeza, deixa Jesus falar o que ele quer. Ele falava hebraico, aramaico, ele falava grego, que na condição dele, cara, ele falava até português, né? Porque do jeito que a condição espiritual de conhecimento que ele tinha, ele falava tudo, né? Então, Mas aquele último estudo que eu fiz, eu pesquisei, e lá estava também na pesquisa, estava que Jesus falava aramaico. aramaico, né? Então, aí ele não colocou lá, você lembra que a Márcia botou até o áudio que ele passou para ela? Porque era a visão dele. A visão dele é não, Jesus não falava aramaico. E ele dava a entender que o aramaico era falado pelo povo pescador. E o Alahá fala justamente o contrário, que o aramaico era falado por pessoas... E é interessante que eu lembro, acho que foi no livro Paulo Estevam, e eu lembro que... Mas acho que era Paulo, não era Jesus, não. Que eles entenderam que ele tinha uma postura, uma posição elevada pela fala de aramaico que ele tinha. Você vê? Então, é assim. Então, ele tem uma opinião diferente. Mas, assim, né? É pesquisa, né, gente? Eles estudam a beça, fazem pesquisa. A gente só ouve e não dá nem para falar, discordo, para discordar de alguém que estuda. Não dá, né? A gente não tem Verdade, conhecimento para isso. verdade. A Márcia não chegou aí não, né? Se ela quiser falar alguma coisa, Não, ela não... ainda estamos com tempo sobrando aí, são 8h18. Bom, gente, acho que só para que a gente tá, que a Márcia não chegou na parte. A filha mais velha da Márcia, domingo, sofreu um acidente de carro, né? Ela estava no Uber, 7 horas da manhã, indo para uma escola como é que é? Surf. De surf. O carro foi aborroado, capotou, e a Amanda fraturou uma vértebra alta, cervical, e graças a Deus não precisou fazer cirurgia nada, mas ela está sentindo muita dor, está usando colar. E a Márcia está lá, está no Rio, na verdade, com ela, e ela estava sentindo muita dor. Então, está cuidando dela. Então, ela entrou, mas aí acho que chegaram amigas, tal, e enfim. Aí ela não pôde ficar na reunião, tá bom? Bom, então, se não tem alguém, tem mais alguma coisa para colocar, eu tinha mandado recado aí para a Jocélia no chat, para ver se a Jocélia podia fazer a nossa prece final, mas eu acho que ela não leu. Posso fazer, Jorge. Viu? Posso fazer. Então, se a Miriam não tem mais nada para colocar e Márcia também ainda está, né, ocupada, Eu a até gente ia deixar o espaço para ela, mas enfim. pode fazer a prece final, e se a Márcia entrar, ela fala aí. Poxa, o Eric não fez uma pergunta. Marcelo não fez uma pergunta. Puxa vida, você entendeu tudo. Está com a genealogia na cabeça. Eu vou perguntar a genealogia, ele sabe direitinho. Estou brincando. Tá bom, gente. Para mim está tudo certo. Pode Então é fazer? isso, Jocélia, você pode então fazer a prece final, e antes de você fazer a prece final... depois que você fizer a prece final, eu agradeço. Pode fazer. Tá bom. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade do estudo da noite,
onde aprendemos muita coisa, onde a gente dá uma volta ao passado, para ver os nossos antepassados, da onde viemos, para onde vamos. Estudo maravilhoso da noite. Gratidão a Jesus, gratidão ao Meimei, espiritualidade amiga, que nos une sempre nos estudos da nossa casa, que tanto nos enriquece para nós continuarmos nessa doutrina de amor e de luz que Jesus veio nos apresentar e que a espiritualidade amiga nos presenteou com tantos esclarecimentos para que possamos seguir em frente e conseguir, através desses estudos, dias, caminhos melhores a seguir. Que Jesus abençoe a cada um de nós, não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, é isso. Agradecer a Solange, que fez a leitura da nossa página, a Miriam Simone, que fez a prece inicial, e a Jocélia, agora, que fez a prece final, e a Miriam pelo estudo que trouxe, né? Para a gente ficar sabendo aí da diferença de Mateus e Lucas em relação à genealogia e o porquê, né, dessas diferenças. Enfim. E amanhã a Jorge vai fazer doação de É. órgãos, hein, gente? Super importante. Tô aqui cheio de órgão na minha cabeça. Doação de órgãos. É um Você tema vai fazer bem... Eu, Ah, José. tá. Sou eu, Ah, amanhã sou eu. achei que você ia doar alguma coisa. Tá doando nada, não. Quando chegar a hora, pode tirar e aproveitar. Pode tirar tudo. Do duro que a gente Não, daqui vai a pouco não aproveitar, quer pode mais ir. nada, né? Tomei um E assim, custo. como o débito é muito grande, eu, pelo menos, fazendo um gesto desse, depois das histórias que eu li, com certeza eu vou ter o meu, o meu Não, cantinho Jocélia, e melhorar. o empenho na preparação da aula foi tão intenso que ela quer fazer ao vivo. É. Eu sou doadora de órgãos, depois que eu desencarnar, pode tirar tudo. Pode, né, Jocélia? Mas vai ser difícil usar qualquer coisa da gente. Mas então, da sorte que eu não precisei fazer ao vivo, né? Eu falei de eutanásia, já pensou? Eu... Não. Já pensou? Ó, quem é que quer se candidatar aqui, hein? Boa noite, Isabel. Interessante mesmo o assunto. Então, Márcia, Boa ainda noite, não... gente. Boa Você noite. pode, Boa Ed. noite. você pode Abraço, interromper a bom dia. gravação, então, Mi. E é verdade.